alfabetização, tá falando para... A Dani falou do L pelo R, né? A última aquisição de fala que a criança foda-se. Vocês que acreditam que eu tenho que falar desse jeito, que eu tenho que estudar nessa escola, que eu tenho que usar essa roupa, que eu tenho que ter esse nome, né? E aí o analista talvez tenha ali mesmo na criança um lugar de posição que seja emancipada dessa epistemologia branca, desse olhar de fronteira e tal, né? Enfim, como esses autores que você falou entrariam nisso e tal. Sim. Ferenc é bem interessante nisso, que ele rompe, né, com o Freud. Vários contemporâneos do Freud romperam com ele e vice-versa, né? E eu acho que tem a ver com uma angústia, na minha opinião, assim, uma certa angústia do Freud em consolidar esse lugar de pai. Tipo, isso tá ali, né? A gente precisa entender, e me parece que a obediência às vezes tem a ver com esse pai, inclusive. E que no final das coisas é curioso, porque a obediência também traz a questão do infantil. A gente quer amor. Tipo, e daí acontece esse rolê, assim, de querer obedecer pra ver se, sei lá, ganhar 5 estrelinhas, assim, tipo. E acolher isso, a gente precisa acolher isso, né? Porque às vezes também, daí, é muito louco, né? É a questão da ginga mesmo, né? Às vezes, como acolher essa tendência a ser obediente demais? Porque a gente pode rechaçar, né? E fazer uma coisa também da ordem da norma, da ordem da regra, e de novo cai nesse contexto dualista, nesse contexto binário, que faz essa jogada positivista, como se fosse possível uma separação radical, eu, outro, sujeito, objeto, a gente cai daí nesse território, né? Então me veio isso na cabeça quando você pontuou. Eu achei bem interessante você falou da sugestionabilidade, porque a própria ideia e o conceito, né, de sugestionabilidade vai trazer... então existe uma não sugestionabilidade? Me parece que você trouxe um apontamento por aí, assim. E daí eu não tinha parado para pensar nesse ângulo real, né? A rigor, se a gente for pensar o conceito, a ideia de sugestionabilidade para Ferenczi, não é uma camada específica e que é possível a gente não permeá-la, como se fosse escolhível, digamos assim, está ou não está nessa área. Deixa eu ligar o teu apontamento, assim, que a própria ideia de sugestionabilidade traz uma ideia de um contraponto que é contraditório. Então, achei legal, fiquei pensando. Você trouxe um termo que eu achei interessante, assim, a questão da omissão, né? Uma certa linha tênue. E, enfim, fisgou bastante, assim, se você pudesse falar um pouquinho mais disso, porque é muito fácil cair nisso também. Acho que é muito fácil cair em qualquer lado, né? Mas o que você pensa sobre omissão, sobre... Eu tenho um artigo bem antigo que eu escrevi, ele está online, que ele vai falar dessa questão da omissão, né? E dessa referência entre sugestão e omissão. Na minha experiência, e até hoje, né, às vezes eu prefiro, entre aspas, né, pecar, coisa católica, né, pela omissão do que pela sugestão, né? Então, às vezes, se for para escolher, assim, às vezes eu prefiro não agir. Daí, acho que vem de novo essa referência ao tato, né? Mas o não agir nunca é um grande problema, porque essa reatualização, por exemplo, de dimensões de frieza, de dimensões de uma vivência da questão do desamparo, inclusive a comunidade de destino diz isso, assim, estar em comunidade de destino, mas são dois se sabendo em desamparo. Então, é uma tensão com relação ao estar nessa questão do desamparo, né? Então, se o analista fica numa lógica de excesso de omissão, jogar muitas vezes a situação clínica, o paciente, num lugar de angústia. O Winnicott tem uma produção sobre isso, de angústias impensáveis. E muitas vezes, inclusive, com tendências destrutivas graves. Então, aquela história, fazendo uma caricatura, né, acessando essa possibilidade discursiva, se o paciente vai se jogar, óbvio que eu vou levantar e vou segurar. Eu vou fazer de tudo para ele não se matar, na minha frente ali. Tipo, eu não vou ser omissa. Então, na caricatura disso, muitas vezes a gente é omisso e faz esse largar. É na negligência, da ordem da negligência, assim. Então,
como disse ali o Freud, né, tudo que é de positivo eu deixei para a tua ideia de tato, né, preferência. Né? Então acho que pensar o tato, e não tem uma norma sobre o tato, não tem uma direção sobre o tato, é o feeling clínico, é o momento a momento, o paciente a paciente, tipo, o próprio momento, às vezes, do analista, esse feeling mesmo, assim, por exemplo, às vezes, sei lá, se eu estou num momento muito difícil, eu sei que é importante cancelar aquele atendimento naquele dia, porque se eu for daquele jeito, vai ser pior para aquele caso. Então, esse pensamento muito ponderado, paciente a paciente, caso a caso, momento a momento, também do como eu estou, né? Tipo, como analista, né? Então, é não se omitir nem no que está aparecendo no caso, nem no que está aparecendo de você no caso. Então, é nesse sentido, assim, a questão da omissão. Eu achei super legal você ter pontuado a questão do inconsciente não ter cor ou algo nesse sentido, que, me desculpe se alguém não acha, mas eu acho uma grande besteira falar algo nesse sentido. Porque no ano passado eu escrevi um artigo com base num livro que saiu, que se chama 17 Histórias Extraordinárias de Psicanalistas. E nessas 17 histórias, o que ficou assim muito marcado para mim foi que para aquela história parecer extraordinária, na opinião daquele psicanalista, algo aconteceu naquela sessão ou com aquele paciente e na história dos dois que se conectou. E aí eu lembrei de você falando, né, algo de um encontro aconteceu, que foi muito marcante em grande parte das histórias e que só aconteceu porque o inconsciente do analista estava em jogo. E para o inconsciente do analista estar em jogo, não se trataria de uma tática que está sendo posta ou colocada, mas pelo contrário, seria satisfeito de algo para que o seu inconsciente estivesse ali também, para que algo ali surgisse, esse encontro de repente acontecesse de uma forma que a gente fica assim, tipo, uau, parece um plot twist ali na narrativa do livro. Claro que eu considero também que o livro foi escrito por uma jornalista, então ela vai dar uma manejada ali para que aquela coisa fique extraordinária. Você sai de cada uma das histórias pensando, uau, né? O analista é um cara mágico, mas tirando esse lado, a gente que está na clínica sabe que tem algo disso mesmo, de que algo realmente acontece e talvez a gente saia de lá mexido e o paciente também, porque seu inconsciente ficou em jogo naquilo. E o que me chamou a atenção nas histórias foi que esse inconsciente está em jogo tinha a ver às vezes com um sonho que o analista teve e que fez conexão com algo do paciente ou algo da origem dele, da história da mãe, do próprio analista. Então é impossível falar de uma neutralidade nesse sentido, inclusive do próprio inconsciente, fico pensando. Né? Nossa, achei sua fala incrível, parabéns. Assim. Sim, eu tenho uma figura assim, que o Freud propõe das duas comunicações de rádio, sabe? Esse texto está nos textos sobre a técnica, né? Que ele vai falar da relação analista-analisante, ele vai falar o paciente está emitindo, né? E são emissões inconscientes, né? E ele coloca o analista emitindo também, né? Daí como que se cruza essas frequências, né? Tipo, ele usa essa figura, né, para falar sobre esse cruzamento inconsciente, né? Então, sim, isso está acontecendo aqui com a gente, está acontecendo o tempo todo, né? Esse cruzamento, né? E me pega muito pensar esse cruzamento numa psicanálise, por exemplo, muito branca ou muito igual, assim, sabe? Por muitas vezes, por exemplo, eu me pego olhando aqui pra gente e pensando, pô, todo mundo aqui é branco, por exemplo, sabe? E o quão deve ser diferenciado, seria diferente a gente ter uma psicanálise mais plural, com mais diferenças entre a gente, sabe? Então, muito rico o que você traz, assim, nesse sentido. Sim, sim. Sim, pra gente ver como a hegemonia branca impera na psicanálise, né? E tem
um monte de produção, um monte de espaço. Imagina a produção brasileira em psicanálise, sei lá, só pegando assim os nomes que estão mais conhecidos hoje, né, que é Lélia Gonzalez, Neuza Souza Santos. Tipo, a gente tem uma produção enorme e não acessa, assim. E é antiga, né? Não E é aí, ontem. nossa, total. A gente, inclusive, às vezes fica se reportando a figuras históricas, né? E tá cheio de gente produzindo um monte de coisa massa. Pode fazer isso nas reuniões de quarta-feira, né? Os contemporâneos produzindo junto, assim. Então, tem toda uma possibilidade de multiplicidade. E eu acho que os espaços psicanais têm que se questionar, sim, da hegemonia branca. E o que fazer com isso? É uma responsabilização, assim. Muito, porque quando eu escuto alguém dizer que o inconsciente não tem cor, por exemplo, o quão isso fica contraditório quando você diz que a gente trabalha no 1 a 1. O quão é diferente a gente pensar na escuta clínica de uma pessoa negra para uma pessoa negra, ou de um analista negro para um branco. Até a figura de um analista negro é diferenciada quando a gente para olhar nessas perspectivas, assim. Então, atravessamento de classe, raça, gênero, etc. Tá ali posto. Tudo bem que a gente é atravessado pelas questões primordiais, assim, né? O abandono, a castração, que seja. Mas teria que dizer que todo abandono é do mesmo jeito.